Deus colocou no meu coração exatamente Eclesiastes 3. Então, propositadamente, eu pedi aos irmãos que lessem dos versículos 9 ao 15 e depois do 16 ao 22, porque eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, e assim completa todo o livro de Eclesiastes, e nós vamos fazer uma pequena explanação da palavra de Deus. Tá certo? Então, vamos, já que os irmãos estão todos com o livro de Eclesiastes na frente, né, aberto, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8, e aí completa, porque são apenas 22 versículos. Diz a palavra do Senhor: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar de fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez. Te louvo, te agradeço e te agradeço pela palavra que foi lida. Toda a palavra, toda a Eclesiastes 3. Te pedimos que esteja agora nos ensinando, Pai, como falar aos irmãos, como falar aos corações de cada um, porque o Senhor é quem vai falar, o Senhor apenas vai usar a minha boca para transmitir a palavra do Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoe minhas falhas, nossas falhas, e é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, a palavra está aí. Então, quando nós lemos todo o Eclesiastes 3, nós percebemos que realmente é um ensinamento. Salomão colocou tudo aquilo que ele sentiu, não é? Ele colocou realmente tudo aquilo que ele sentiu e escreveu. E isso nos ensina muitas coisas, principalmente o cuidado de Deus, o tempo de Deus, a obediência que nós devemos ter ao Senhor, a esperança que nós devemos ter nele, confiar, ter fé. Tudo isso mostra, porque, inclusive, quando nós lemos Eclesiastes agora, nós percebemos como é atual, como é tão atual. Parece até que esse livro, esse capítulo, ele foi escrito nos tempos de hoje, né? Porque muitas coisas nos lembram o que está acontecendo, né, com cada um de nós. E nós temos que entender que Eclesiastes ele nos ensina a viver nesse mundo, a viver de uma maneira melhor, né? E aí ele coloca, como o Nick bem colocou, que tudo é vaidade, né? Vaidade do homem. E realmente, né, muitas coisas a gente percebe que não tem muito significado, né, para nossas vidas, porque muitas coisas nós exigimos, mas esquecemos que Deus é que está comandando tudo. O tempo é dele, não é nosso. Então, eu queria ficar somente com o versículo primeiro, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, aqui na terra, né? Então, não existem acasos nos planos de Deus, nós sabemos muito bem disso. Tudo tem sua razão e tempo para acontecer. Não é preciso entender, mas confiar. Não é preciso ter pressa, né? Mas fé. Deus está cuidando de tudo, arrumando cada coisa em seu lugar, preparando o nosso coração e desenhando o nosso caminho. Deus é quem vai renovando as forças, aumentando a nossa fé e fazendo renascer a esperança. É poético ou não é? É poético, é uma coisa linda. Então, quando você prega Eclesiastes 3, você pode sentir a presença de Deus, porque Ele é quem está comandando tudo. Mas quem disse isso não fui eu. Uma pessoa chamada Ila Fernandes. Eu gostei muito dessa narrativa dela. Então, confiar, ter fé e esperança em Deus, esse é o nosso propósito.
É o nosso propósito aqui na Terra. É o que nós temos que nos firmar, entender que Deus está acima de tudo. E Ele está comandando tudo. Ele está na nossa direção, é o nosso guia. E nós temos que realmente nos colocar diante de Deus, confiando, tendo fé e esperança. Essa aí é essa certeza que nós temos que ter. A parte A do versículo 1, logo na parte A que nós lemos, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Então, Russell Shedd, ele disse uma coisa muito interessante. O nosso saudoso Russell Shedd, que eu gosto muito, gostava muito dele, continuo gostando, saudade, né, desse pastor maravilhoso, mas ele disse uma coisa interessante em relação a esse texto. Tudo tem seu tempo determinado, não é isso que diz a palavra. Mas aí Russell Shedd diz, o fatalismo, muitas vezes a pessoa diz, não, isso foi uma fatalidade, não é? Então Russell Shedd diz, o fatalismo é uma teoria falsa, a qual diz que a vida de cada um seria predeterminado e que nada poderia mudar o seu curso, que o homem é mero ator no palco da vida, sem poder mudar o papel que ele representa. Então, de nada nos valeria orar, nada significaria as admoestações e os preceitos de Deus referente à vida. Salomão reconhece, nesse caso aí, a vaidade dessa teoria, né? De tal teoria. Ele reconhece, por isso que ele escreve realmente esse texto. Então, a parte B do versículo 1 diz assim, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo aqui na terra, há tempo para tudo, não precisa ter pressa. Inclusive, foi o que nós lemos no início. Aí, o que é que nós temos que fazer? Nós temos colocado os nossos propósitos como pessoas normais, como pessoas que vivem no mundo, no nosso trabalho. Temos colocado tudo isso diante de Deus com fé e esperança. É muito interessante a gente pensar sempre nisso, porque não só o livro de Eclesiastes, no capítulo 3, mas toda a Bíblia nos ensina isso e nos mostra isso. Então, olhando direitinho o que significa propósito, que está realmente no texto, o que é que significa realmente propósito para nós aqui? Né? O significado de propósito. Então, pesquisando, propósito significa grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. Isso é do ser humano. Aquilo que se busca atingir, ou seja, o nosso objetivo. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, escrevendo alguma coisa, eu digo, meu Deus, qual o nosso objetivo aqui na Terra? O que é que nós pensamos? O que é que nós devemos fazer além da nossa salvação, além da eternidade, como o próprio capítulo 3 de Eclesiastes diz, que Deus colocou no nosso coração a eternidade, esse pensamento, o sonho, o anseio pela eternidade. Mas, independente da eternidade, que nós somos salvos, qual o nosso objetivo? O que é que nós pensamos? O que é que realmente vem à nossa mente enquanto vivemos, enquanto estamos aqui na Terra? Então, se o nosso propósito é atingir aquele objetivo desejado, né, que o maior objetivo desejado nosso é a nossa salvação. Mas, no nosso contexto aqui na Terra, qual é o nosso objetivo? Então, qual é realmente o seu, olhando para os irmãos, o seu objetivo desejado aqui na Terra? E eu coloquei algumas coisas interessantes, né, que veio à minha mente, lógico, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, não pode ser diferente. Então, qual seria o nosso objetivo, o objetivo de cada irmão? Ser um professor, quem sabe um professor da escola bíblica dominical, um engenheiro, um médico, um advogado, um arquiteto, né? Temos até um professor aí de matemática, né? Não sei se tem mais. Qual seria o meu sonho? Ser um arquiteto, nós temos um arquiteto dentro de casa, né? Ser um empresário, um representante comercial, eu me coloco, um missionário, nós temos missionários aqui no grupo, né? Um pastor, né? Ou simplesmente, meu Deus, tantas coisas boas, tantos sonhos,
tantos objetivos, tantos propósitos, mas eu pensei, ou simplesmente um servo de Deus. Qual seria realmente meu propósito? Quando nós pensamos em servo de Deus, é um propósito que eu escolhi ser um servo de Deus. E sendo um servo de Deus, o que é que Deus vai fazer? Ele vai colocar tudo que você quiser na sua frente. E você, com certeza, sendo um servo de Deus, você vai entender e você vai seguir aquela caminhada que ele determinou. Então, para fazer isso, basta orar e colocar diante de Deus. Nós não podemos simplesmente dizer, não, eu quero ser um professor de matemática, ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou um representante comercial, simplesmente porque eu tenho condições de ser isso. Eu sou uma pessoa inteligente, eu entendo de muitas coisas e eu quero ser exatamente isso. É um erro muito grande, porque se você não fizer isso colocando diante do Senhor. Porque quando nós colocamos diante de Deus, com certeza, né, ele vai nos orientar, ele vai nos dar condições de entender muitas coisas e nós vamos em frente sem nenhuma dificuldade. Então, fazendo isso, você orando, colocando diante de Deus os seus propósitos, a sua vida, você está compartilhando a sua vida aqui na Terra com o Senhor. E isso nós não podemos deixar de fazer de maneira nenhuma. Então, se nós não fizermos isso, nós estamos, com certeza, eu digo isso de coração, nós estamos escondendo o nosso propósito que nós pretendemos aqui do Senhor. E isso é bíblico, está na palavra de Deus. Se os irmãos verem lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículo 15 e 16, quem quiser abrir, pode abrir, está escrito, nós não devemos esconder os nossos propósitos do Senhor. Ele diz assim, Isaías, capítulo 29, versículos 15 e 16, diz assim, ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? E aí o profeta diz, que perversidade é a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele não sabe. E eu digo, irmãos, quem somos nós para pensar dessa maneira? Deus é Deus, né? Tem aquela música que diz, Deus é Deus, se Deus fez, né? Ele é Deus, se ele não fez, ele é Deus, se Deus quiser, ele é Deus, se ele não quiser, ele é Deus. Então, nós não somos absolutamente nada, porque Deus sabe de todas as coisas. Nós não podemos guardar aquilo que nós temos dentro de nós e que nós pretendemos realizar. Nós não podemos esconder do Senhor absolutamente nada, porque Ele sabe todas as coisas. E é tudo, creio, que tudo é planejado pelo nosso Deus, pelo Senhor. Por isso, todos nós devemos viver de uma maneira harmônica com o Senhor. Eu penso assim, que a nossa vida ela tem que ser dedicada ao Senhor, né, a Jesus Cristo, é como se fosse uma sintonia, né? Da mesma maneira que uma guitarra tem que combinar com a bateria, eu estou dando um exemplo bem lógico, né? Porque uma orquestra, se ela não for bem sintonizada, um instrumento com o outro, ela fica desencontrada. E nós não devemos estarmos desencontrados com o Senhor, com Deus. Nós temos que estar em harmonia, em sintonia com o Senhor, em tudo, aqui na terra, vivendo aqui na terra. É como Salomão realmente escreveu, aquilo que ele viu, aquilo que ele percebeu, tempos depois, e o quanto ele se enganou. Porque se não coloca diante do Senhor, realmente é uma dificuldade muito grande, é um problema. Então, eu pergunto aos irmãos, você quer viver nessa sintonia com Deus, nessa harmonia com Deus? Claro, claro que todos nós queremos viver em sintonia com o Senhor, em harmonia com o Senhor. Mas muitas vezes nós saímos um pouquinho da estrada, nós perdemos um pouco o rumo, alguma corda do violão quebra e a coisa aí desanda.
Então, nós temos que pensar realmente positivamente. Estamos vivendo, nós sabemos disso, momentos difíceis, momentos de dificuldade, né? Nós sabemos que há 6, 7 meses que nós temos dificuldades, mas nenhum de nós se desesperou. Por quê? Porque nós temos um Deus que está providenciando tudo. Nós temos um Deus provedor. Nós estamos passando por uma pandemia que nunca passamos na vida, né? Por essa coisa de pandemia. No início eu não sabia nem o que era pandemia, não é? Era estranho esse nome, pandemia, né? E aí, de repente, nós nos acostumamos com essa coisa de pandemia, mas nós estamos passando por isso. Aquela coisa da passagem, né? Nós estamos passando por esse momento de dificuldade porque nós cremos em um Deus. Nós temos fé, nós confiamos e temos esperança nesse Deus maravilhoso. Tem um determinado cristão que viveu no século XVIII, o nome dele era Jonathan Edwards. Ele disse uma coisa interessante. Ele disse que queria viver sempre, sempre, sempre em harmonia com o Senhor, em sintonia com o Senhor. Então, ele tem uma frase dele muito interessante que diz assim: resolvi, esse Jonathan Edwards, ele disse, resolvi que até morrer não agiria como se eu pertencesse a mim mesmo, mas inteiro e totalmente a Deus. Quer dizer, nós temos que pensar dessa maneira. A minha vida pertence totalmente ao Senhor. Eu enfrento as dificuldades do dia a dia, eu tenho meu trabalho, eu tenho muitas vezes, as dificuldades com algumas coisas, mas se eu não estiver em sintonia com Deus, se eu não estiver em harmonia com o Senhor, eu vou ter muitos problemas, né? Vou ter muitas dificuldades para viver, para organizar minha família, para viver em paz com a minha família, com os meus. Eu vou sempre atropelar alguma coisa. Então, essa coisa do tempo, né, do tempo de Deus, é muito importante que a gente coloque isso nas nossas mentes, porque o tempo de Deus é importante, não é? Não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. Então, eu gostaria que você pensasse no seu coração, cada um de vocês pensasse em seu coração e dissesse exatamente com toda convicção: a minha vida pertence totalmente a Deus. Dizer isso ao Senhor, porque quando você diz isso, você assume, você toma posse, as coisas, sei lá, parece que clareiam em nossa mente, né? Porque a minha vida pertence a Deus, totalmente ao Senhor. E eu creio nisso, porque o tempo é determinado por Ele. Isso aí é lógico, é óbvio. O tempo é determinado por Deus. E nós temos que realmente colocar isso no nosso coração. Então, no Salmo, só para vocês entenderem, assim, a dedicação, a entrega de um salmista chamado Asaf, que todos nós conhecemos, no Salmo 73, versículos 25 e 26, veja o que ele falou da satisfação dele em depender totalmente do Senhor, em estar em sintonia, em harmonia com Deus. Então, Asaf, ele se colocou diante do Senhor de uma maneira linda. E o Salmo 73, se você ler todo, você vai ver como é maravilhoso, como é um ensinamento muito bom para as nossas vidas. Então, Asaf diz, no Salmo 73, dos versículos 25 e 26, o seguinte, diz assim: quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Nada importa para Asaf, só Deus. E ele continua: minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força do meu coração. Ele é minha possessão para sempre. Esse para sempre é para sempre mesmo. É a eternidade. Nós vamos levar para a nossa eternidade, para a eternidade que foi prometida, que é o nosso principal objetivo. Nós sabemos disso. Então, pensando no texto que lemos, em Eclesiastes 3:1, eu quero dividir com os irmãos
4 motivos para vivermos em harmonia com Deus, obedecendo o tempo dele. É bom que os irmãos entendam isso. Eu quero viver em harmonia, em sintonia com o Senhor. A minha vida deve estar em sintonia com ele. Eu tenho que estar sempre me afinando para estar sempre com o Senhor. Então, 4 motivos para vivermos dessa maneira. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção, e eu queria até uma ajuda dos irmãos. Veja bem, eu queria que a Vera abrisse lá no Salmo 40, versículo 1. Vou escolher 4 irmãos. Vera? Eu vou pegar a Bíblia que o meu celular descarregou, viu? Tá certo, Vera. Salmo 41. Eu vou pedir o Ornan que leia 1 Pedro 5, 7. Eu vou pedir... Quem mais, meu Deus? Eu vou pedir a irmã Neuza que leia no Salmo 138, 8. Está gravando aí, 138, 8. E outro irmão, são 4 só. No Salmo 94, 11, eu vou pedir, deixa eu ver, o irmão Nick, que dirigiu aí o culto, o irmão Nick, Salmo 94, 11, certo? Então, quando entregamos os nossos projetos a Deus, olha, vamos pensar dessa maneira. Nós somos pessoas normais, humanas, né, humanos, inteligentes, temos os nossos trabalhos, temos as nossas vidas, e nós planejamos muitas coisas, né? Nós planejamos muitas coisas. E o ensinamento é entregar ao Senhor. Nós entregamos ao Senhor, inclusive cantamos um cântico que devemos entregar tudo a Deus. Então, quando entregamos nossos projetos a Deus, o que é que acontece? Salmo 40, versículo 1. A Vera já voltou? Já, falei. Salmo 40, versículo 1. O que é que diz? Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Esperamos a aprovação do Senhor. O Salmo diz, esperei com paciência pelo Senhor, a minha versão. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Então, quando entregamos nossos projetos a Deus, primeira coisa, esperamos a aprovação dele. Não tem para onde correr. E o mais importante, que esperamos a aprovação do Senhor em todas as nossas decisões. Tudo que nós decidimos, tudo que nós queremos fazer, irmãos, nós temos que entregar ao Senhor e esperar a decisão dele. Muitas vezes a pessoa diz, não, eu orei por essa causa. Eu orei, está tudo certo. E você corre lá e vai fazer. Não é por aí. Você tem que esperar. A palavra diz, esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Então, nós temos que esperar e, pelo menos, pedir ao Senhor em oração discernimento para entender o tempo dele. Que muitas vezes nós colocamos as mãos pelos pés, como diz, né, esse ditado aí. Colocamos as mãos pelos pés e fazemos as coisas erradas. Então, quando nós colocamos diante do Senhor os nossos projetos, as nossas decisões dificilmente, aliás, nunca vão dar errado. Não é dificilmente, nunca darão errados, né? Em segundo lugar, 1 Pedro 5, 7, Ornan. Olá, pessoal. 1 Pedro 5, 7. Abra seu microfone, Ornan. Seu microfone. Não sei se o Ornan está me ouvindo. Abra seu microfone aí. Agora. Agora sim. 1 Pedro 5, 7. Isso. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Muito bem, uma palavra muito simples. Veja bem, quando entregamos nossos projetos a Deus, temos sempre em nossa mente o cuidado dele. Então, quando você está em sintonia, em harmonia com o Senhor, quando você está realmente, né, com Deus, colocando tudo diante dele, você tem em sua mente, nós temos em nossa mente, o cuidado dele. Então, tudo dá certo, né? Nós podemos dizer assim, olha, pode dar errado se nós fizermos errado. Mas se nós fizermos de acordo com a vontade do Senhor, nós vamos entender e vai dar certo. Porque muitas vezes você faz alguma coisa
e dá errado porque se você colocou mal diante do Senhor. Você orou rapidamente e disse, Deus já aprovou. Lembra de Balaão? O que foi que Balaão fez? Balaão estava doido para ganhar dinheiro quando foi convidado, não é? E ele foi lá, era para amaldiçoar o povo. E ele amaldiçoar o povo de Deus, essa ordem, foi a ordem do rei. E ele simplesmente, ele ia para amaldiçoar, mas ele se encontrou com aquelas jumentas, os irmãos lembram-se disso, né? Ele não estava vendo nem Deus na frente dele. Foi preciso a jumenta dizer, Balaão, você está errado. E Balaão abençoou o povo de Deus. Então, o cuidado de Deus tem que estar sempre em nossa mente, mas nós temos que estar sempre em sintonia, em harmonia com o Senhor. Em terceiro lugar, identificamos com convicção o amor que só vem dele. Quando nós entregamos nossos projetos a Deus, nós identificamos com convicção mesmo, o amor que só vem de Deus. Salmo 138, 8. O que é que diz? Parece que foi. Quem foi que eu mandei? Foi Nick? Não. Foi irmã Neuza. Isso. Vamos ler. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Olha, o que é que nós somos? Nós somos obras do Senhor, né? Ele nos fez com as próprias mãos. Nós sabemos disso. E o amor dele é grande. Então, quando entregamos os nossos projetos a Deus, nós identificamos, irmãos, não tem para onde correr. Nós identificamos com convicção o amor que só vem dele. Ele nos ama, né? Nós amamos o Senhor, mas ele nos amou primeiro. E, em último lugar, colocamos diante dele as nossas intenções de uma forma transparente, mesmo porque ele sabe o que pensamos. Então, quando entregamos nossos projetos a Deus, colocamos diante dele as nossas intenções, veja bem, porque muitas vezes nós pensamos alguma coisa e fazemos outra, e Deus sabe o que nós pensamos. Então, colocamos diante dele as nossas intenções de uma forma transparente, porque ele sabe o que pensamos. Salmo 94, 11. Mas foi Nick, né? Foi. O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Sabe como são fúteis. Nós somos falhos. Nós somos falhos o tempo todo. Mas o amor dele é tão grande, que ele nos abraça com carinho, com muito amor, e aí ele cuida de cada um de nós. Graças a Deus por isso. O que é que diz em Provérbios 16, 1? Os irmãos conhecem. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E acabou. Nós temos que continuar pensando dessa maneira, colocando tudo diante do Senhor. Nós não podemos simplesmente ignorar isso, porque somos inteligentes e sabemos fazer alguma coisa. Não, porque muitas vezes nós fazemos, nos desviando do Senhor, e nós nos arrependemos, porque fazemos aquilo que não é do agrado dele, porque nós somos falhos, né? E os pensamentos do homem são fúteis. Deus sabe disso, né? Não é verdade? Deus sabe disso. Então, por isso entregue, eu coloquei aqui para não esquecer. Entregue e deixe tudo com ele. Tudo. Quando a gente fala tudo, é tudo mesmo. Não é eu vou deixar a minha família, que eu amo muito, minha esposa, meus filhos, com o Senhor. Mas as outras coisas eu cuido direitinho, eu cuido diferente. Não. É deixar a família, os filhos, o seu trabalho, né? Tudo diante do Senhor. E sempre pensando realmente naquilo que ele se agrada. A palavra de Deus confirma isso que nós estamos falando agora no Salmo 37:5, todos conhecem, que diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus, estamos cansados de repetir isso, né? Deus cuida de tudo. Nós devemos confiar nele, termos fé e esperança nesse Deus grandioso. Eu gostaria de ler aqui uma narrativa muito interessante, isso para concluir, tá? a nossa reflexão.
É uma narrativa muito interessante, que o título é assim: nada acontece por acaso. Tudo é providência de Deus, né? Porque realmente nada acontece por acaso. As coisas, estive em uma igreja outro tempo atrás, que o pastor apresentou o pai dele. Aí disse: meus irmãos, por acaso esse é o meu pai. Aí eu cheguei no ouvido dele, eu estava do lado, digo: por providência de Deus, ele é seu pai, e não por acaso, né? Então, não existe, o acaso não existe, existe realmente as providências do Senhor. E nada acontece por acaso, é o título dessa narrativa, desse texto, e a autora é Andréa Godoy. Preste bem atenção, irmãos, isso é para a gente encerrar. O que é que diz esse texto? É um texto assim um pouco longo, mas vai ser rapidinho. Eu leio ligeiro, né? Então vai ser rápido. Então diz assim: muitas vezes não encontramos respostas para tantos acontecimentos em nossa vida. Eu queria muito que vocês refletissem. Vocês estão me ouvindo bem, né? Claro. Todos estão me ouvindo bem. Então, reflita nessa narrativa. O que é que diz? Eu vou voltar a ler. Muitas vezes não encontramos respostas para tantos acontecimentos em nossa vida. Muitas vezes, aquilo que parecia impossível acontece. O sonho se torna realidade. Louvado seja Deus. A bênção chega quando a gente menos espera. Isso acontece. Meu Deus, chegou, aconteceu, não é verdade? Outras vezes, aquilo que parecia que não teria fim, acaba sem ao menos ter tido um aviso prévio. Acabou. A pandemia vai acabar. E nós, já acabou? Vamos dizer isso. A gente vai dizer: não é possível, mas já acabou, porque nós já estamos nos acostumando com a pandemia. Vale a pena lembrar que a nossa vida pertence a Deus. Os planos que fazemos têm que passar pela mão do nosso Pai eterno. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Nenhum plano que Ele sonhou para mim, para você, é frustrado. Tudo está lá, anotado, e no tempo certo Ele vai agir, o tempo de Deus. Ele libera a bênção e realiza seu sonho. Traz de volta o que foi perdido. Louvado seja Deus. Restitui em dobro e muito mais bonito. Não faça tantas perguntas. Não questione a vontade de Deus. Não murmure. Não blasfeme. Apenas aceite de bom grado tudo que Deus te oferecer. Maravilha. Muitas vezes ele permite a investida do inimigo, mas ele jamais vai te abandonar. Jamais falhará. Tenha certeza que se você tiver que passar pela prova, passa glorificando o nome de Deus, porque ele vai te entregar a vitória. Amém, meu irmão? Lembra-se de Jó? Ele aguentou tudo calado e Deus restituiu tudo que ele tinha perdido. Ele não blasfemou, não reclamou e sempre acreditou que Deus estava com ele e no final Deus o honrou. Não aceite que o diabo sussurre no seu ouvido que você não pode, que você não vai conseguir. Apenas creia que existe um Deus que não vai te abandonar e no final ele vai te honrar. Fica firme, aguenta, porque a vitória vai chegar. Se Deus mandar você ir, vá. Se ele mandar você fazer, faça. Aprenda a viver na dependência de Deus, meu irmão. E você vai ver sua vida mudar. Quanto maior for sua luta, maior será a sua vitória. Amém? Amém. Amém, meu irmão. Amém, Marivaldo. Olha, esse texto está comigo há muito tempo. Eu não sei se eu já falei aos irmãos sobre esse texto, não lembro, mas eu
preparando essa mensagem, eu descobri, eu digo, esse texto é uma mensagem, uma pregação, falando exatamente de Eclesiastes 3. Então, é isso aí, que Deus abençoe a cada irmão. Espero que os irmãos tenham se edificado com a palavra, porque, né, logicamente, a gente sente isso quando a gente se entusiasma, e eu fico até rouco, me entusiasmo com a palavra de Deus, e que Deus nos abençoe grandemente. Vamos orar mais uma vez, e eu depois vou entregar a palavra ao Nick. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por a palavra, muito obrigado pelos teus ensinamentos, muito obrigado pela direção do culto, pelos louvores, pela participação de cada irmão. O Senhor esteja nos abençoando e confirmando, Pai Santo, que o tempo é do Senhor, que nós devemos confiar, ter fé e esperança e ser obedientes acima de tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.